Tua presença.
Glória a Deus. Bendito é o Senhor, que é bom e fiel. Nós vamos estar agora entrando no momento mais precioso, momento da palavra do Senhor. Abra aí a sua palavra. Quem quiser acompanhar na mídia. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 17. Que está registrado assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Queridos, essa é a palavra que o Senhor reservou para nós hoje. Eu não sabia que você vinha, mas Deus sabia. E às vezes quando nós pregamos aqui na frente, passa o dia, ou alguns irmãos até ligam, falam assim: você está pregando para mim? Queridos, a pregação é para todos nós. O Senhor nunca faz uma festa e dá um pedaço de bolo só para um convidado. Ele é muito perfeito. A palavra ela é toda para todos nós o tempo todo. Então é natural que a gente vai sentir alguma coisa, mas é Ele que está nos mandando. E hoje Ele viu você sair da sua casa, Ele mandou essa palavra, Ele mandou esse recado. Ele não veio para os curados, Ele veio para os doentes. E é isso que Ele ministrou ao meu coração. E por essa razão nós vamos orar, para que o Senhor manifeste a sua vontade e poder. E também, queridos, existe uma irmã que está pedindo oração e socorro, que é a Maria de Lourdes. Ela está com câncer nos rins. É um lugar muito difícil. Então, só mesmo a ação de Deus e o milagre. Nós vamos orar pela palavra e nós vamos orar pela Maria de Lourdes. Coloca ela no teu coração, porque nós sabemos que um dia, se precisarmos, o Senhor vai lembrar que nós temos um memorial com Ele. Amém? Incline a sua cabeça um instante. Pai, nós já nos sentimos tão abençoados com a Tua graça e presença. Nós somos vitoriosos ao atravessar essa porta. Acabamos de ouvir a Tua palavra. E sabemos que o Senhor veio para fazer algo por nós hoje. E queremos que o Senhor alcance a Maria de Lourdes. E que o Senhor trabalhe na vida dela, porque é só um milagre para que ela possa, Senhor, ser completamente curada e liberta. Não há impossível para o Senhor. Querido Deus, nós também precisamos de um milagre, de uma mudança, de uma transformação. Conhecemos como o Senhor é poderoso. Sabemos que o Senhor faz o que não podemos fazer. E na hora da palavra agora, nós queremos entregar toda a nossa preocupação que ficou lá fora. Situações que tiram nosso sono, nos entristece, gera medo. Nós vamos deixar lá fora, na certeza de que o Senhor está trabalhando grandiosamente. Porque o Senhor é quem vai na divisão da alma e do espírito. E com a tua espada poderosa, que é a palavra, vai cortar e mexer no nosso coração, e nos ajustar, e nos tocar com a força do teu poder. Pai, não deixa nada distrair. Permita que o nosso entendimento receba por inteiro a mensagem do Senhor nessa noite. Espírito de Deus, nós viemos buscar um Pai poderoso, cheio de amor e graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Rei. E nós vamos continuar orando pela nossa irmã Maria de Lourdes. Nós, de sexta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, nós temos o círculo de oração. Nós pegamos esse cesto, colocamos aqui no meio, nós oramos e clamamos pelas vidas e pela vida da igreja. Então, você é convidado também de vir aqui dobrar o joelho e lutar. E nós vamos continuar orando por ela e pela vida de vocês. Amém? Bom, eu vou pregar meia descabelada porque está muito calor. Então não dá para desligar nada, né? Então,
Se eu me atrapalhar aqui, os irmãos vão ter um pouco de compreensão. Então, a palavra que o Senhor traz para nós hoje é um recado, parece que simples, muito claro, e dá até a impressão de que não é para os crentes. Mas sim, a palavra do Senhor, ela é para quem está chegando, é para quem está há muito tempo com Ele. A palavra do Senhor, ela abrange e é profunda, e ela vai falar o seu íntimo. Cada um de nós aqui tem uma história, um sobrenome, cada um de nós aqui tem um problema completamente diferente do outro, mas em todos eles o Senhor tem condições de agir e trabalhar naquilo que você não pode. Então nós sabemos que assim, o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e ele fez muita coisa, ficou aqui 3 anos e meio, pregou, curou, ensinou, libertou, trouxe ânimo, transformações. Ele ajudou pessoas incessantemente para mostrar que ele veio aqui para começar essa obra e não parar. E aí então ele foi para a cruz, completou a obra e subiu aos céus, e ainda continua fazendo os mesmos milagres e as mesmas coisas, porque nós somos igual àquele povo de antigamente, também temos inúmeros problemas, dificuldades, e precisamos extremamente de ajuda, né? Então eram muitas pessoas problemáticas, complicadas, e se nós conhecêssemos elas, nós desacreditaríamos, não daríamos muito crédito, não teríamos muita paciência, porque eram pessoas difíceis, e carregavam vergonhas, humilhações e pecados. Mas graças a Deus, que nessa conversa que ele teve, ele revelou para que veio. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que de verdade o recebem, né? A graça de Deus vai se manifestando em várias situações e vários tipos de pessoa. Quem lê a palavra percebe que ele não faz divisão de classe, ele não socorre o endinheirado, ele tem um evangelho justo, poderoso e verdadeiro. Ele também não exclui o rico, ele abre a porta para todo mundo chegar. E ele tem esse propósito, olhar para a nossa fragilidade. Ele conhece a nossa humanidade, ele sabe o que é uma natureza terrena, que é terrível, ruim, inveja, orgulho, ódio, falta de perdão, né? Ele conhece todas as nossas dificuldades. Mas a história que a Bíblia conta é que ele chegou aqui, olhando para nós com toda essa dificuldade, todo esse peso, toda essa sujeira, mas ele veio carregado de paz, de justiça, de amor, de compaixão, e ele veio para consolar e para socorrer. Então, quando eu digo que ele conhece, é porque desde Adão e Eva, a gente ouve falar que até eles, né, depois que comeram lá o fruto do que não podiam, do conhecimento do bem e do mal, passaram a ter 1000 problemas. Porque à medida que desobedeceram, automaticamente, olha o mistério, Deus já está falando. À medida em que desobedeceram, se afastaram de Deus e começaram a experimentar o fruto do pecado, que é o choro e a dor. E de lá para cá, a coisa ficou só ruim. Mais problemas e mais dificuldades. E nós agora é que somos essas pessoas complicadas. Nós é que somos essas pessoas que também estamos às vezes nos desligando de Jesus. Tem uns que estão ligados, mas ainda estão doentes. Tem uns que fica liga e desliga, obedece e desobedece. E tem uns que já desobedecem na cara dura, não está nem aí, mas todos nós colhemos o fruto da desobediência, que é pesado, difícil. Nós sabemos que o Senhor, Ele é tão poderoso e cheio de amor, e mesmo que você seja uma pessoa terrível, bonito na aparência, quem vê você, ai, que carinha de santinho, de santinha, mas o teu interior, a tua essência, e os teus defeitos e dificuldades, só Ele conhece. Mas graças a Deus, que olhando para você, Ele não desiste. E Ele não te condena. Eu vou só lembrar que
Jesus olhou para pessoas difíceis como nós quando ele olhou para Pedro. Pedro deu tanta dor de cabeça para o Senhor Jesus. Ele era um amigo que não se podia confiar. E Jesus olhou para ele e amou ele. Pedro ia dar as costas 3 vezes e ele continuou amando. Judas traiu ele e ele sabia que ia trair. E ele continuou dando oportunidade, deixando Judas andar com ele 3 anos para ver se ele se livrava desse decreto sobre a sua vida. Então é assim que o Senhor olha para nós, quando olhou também para Zaqueu. Baixinho, mas o bichinho corrupto, ladrão, roubava o povo, se enriqueceu de forma extremamente ilícita, oprimindo as pessoas. Porque o Zaqueu e também o Levi, porque essa conversa que Jesus está tendo, ele está tendo com o Levi, que era um cobrador de impostos, e Zaqueu também era. E eram homens que a lei mandava cobrar um valor, eles cobravam 2, 3 valores a mais. Ou seja, eles multiplicavam, se enriqueciam e dava para Roma um relatório diferente. Então, parece bem familiar com a gente, né? Nós não estranhamos essas coisas, porque ainda ocorre em toda a face da terra. Então, mesmo esses corruptos, eles têm a mesma oportunidade que Levi e Zaqueu teve. O Senhor olhar com amor, olhar com graça, olhar com misericórdia e impactar. Só que eu queria mostrar isso. 3 tipos de pessoas. Só que eu só quero mais uma vez lembrar também daquela mulher adúltera. Não era uma mulher santa. Ela chegou em dificuldade naquele lugar. Que ela foi jogada na frente de Jesus. Ela não era santa, ela estava errada. Ela estava passando um sufoco, porque ela tinha sido pega em adultério. Mas ela tinha provocado aquela situação difícil. Só que quando ela estava diante dele, ela tinha muitos acusadores. E ele em nenhum momento a acusou e desarmou. O Espírito Santo também quer fazer algo com a sua vida. Eu vou mudar de microfone, que esse sobe e desce está irritando. Jesus vai dar vitória nesse sistema de som. Profetiza aí, viu, gente? Queridos, quando ele olhou para ela, todos estavam com uma pedra na mão. E ele estava com o coração cheio de amor. O Espírito Santo diz hoje para você, eu não sei que situação você está na sua vida, mas até você tem vontade de tacar uma pedra em você, de tão difícil e errado que está o seu caminho. Mas o Senhor disse que Ele não olha assim para você. Ele está de braços abertos, te dando chance. E aí eu queria falar dessas classes de pessoa. Quando Jesus chegou perto dessa mulher adúltera, ela não o odiou. Ela o recebeu. Quando ele disse, Levi, para de cobrar impostos, ele não resistiu, ele obedeceu. Quando ele ia passando, mesmo sem ter sido convidado, Zaqueu já estava em cima de uma árvore, só para vê-lo, e foi transformado. Deus viu você sair da sua casa para ser transformado. Mas o que o Senhor não quer que você viva, o que viveu aqueles fariseus quando ele respondeu, eu vim para os doentes, não para os sarados. Porque quando o Senhor Jesus passou na colateria, sei lá, onde se cobra impostos, ele disse, Levi vem, e Levi o acompanhou, e ficou tão feliz em servir Jesus que deu uma festa na sua casa e chamou muitas pessoas. Mas ele chamou os amigos dele que eram os piores, os mais mal afamados. E Jesus estava ali feliz comendo com eles. E isso era um símbolo de algo muito importante. Você come com alguém que você tem comunhão. Você senta na mesa com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Você sai para trabalhar e luta para pôr comida na mesa de gente que tem comunhão com você. Você não luta pelo seu inimigo. Então era muito importante aquela festa. Jesus já estava mostrando para que veio.
Estou tendo comunhão com gente reprovada, mal falada, gente difícil, porque foi para isso que eu vim. E eles receberam Jesus. Só que havia no meio deles pessoas que não conseguiam, porque tinham um coração duro, que eram os fariseus. E o que o Espírito Santo trouxe, quando ele me mostrou esse versículo, ele disse: cuidado, avisa a igreja, que de vez em quando me amam, e quando não interessa, viram fariseu. E é disso que o Senhor quer tratar na nossa vida hoje. Que você tenha um coração sempre dependente dEle. Porque há muitos que o Senhor cura, liberta, restaura, e as pessoas dão as costas para eles. E acaba virando fariseu. Por isso o Senhor quer que você receba Ele todo dia. Não é para você se ver doente, mas se ver dependente dEle. Porque o doente é assim, precisa de remédio de hora em hora. E o Espírito de Deus quer dizer para você: querido, querida, você quer vencer? Você precisa de Jesus de hora em hora. É você quem determina quantos comprimidos você vai tomar para aliviar a sua dor. Quantas vezes você busca Ele, porque Ele vai fazer um milagre. Mas Ele quer ver você dependente dEle, tocado, sarado por Ele, porque o Senhor reina, e Ele continua trabalhando, e Ele diz que Ele trabalha até o último minuto da sua vida, como Ele trabalhou por aquele ladrão na cruz do Calvário. O cara não era difícil? O cara não era um cara mal afamado? Estava sendo crucificado porque roubou e não sei mais o que é que ele fez. Mas quando ele reconheceu que ele era um necessitado, o Senhor disse: hoje mesmo, ou seja, hoje mesmo você está salvo, crente, transformado, já vai estar no céu, no paraíso com Jesus. Olha a oportunidade que o Senhor está dando para mim, para você todo dia, levar um pouquinho mais a sério Ele na sua vida. No último instante, o Senhor estava com dor, o Senhor estava na cruz. Ele poderia nem dar atenção, porque ele já estava perdendo a força. Ele estava sendo também crucificado. Mas ele parou para acudir o ladrão no último minuto da vida dele. O Senhor nunca vai parar de trabalhar para quem o busca. Mas aquele que fala assim: bom, agora já está tudo bem, pode deixar que eu me viro com a minha vida, não se mete mais que já está bom, o Senhor já me deu o que eu queria, agora eu vou usufruir do que o Senhor me deu. Vira fariseu, endurece o coração, para de obedecer, e os conflitos voltam em dobro. Deus tem um amor tão incondicional, que mesmo a gente sendo ruim, Ele está procurando a gente. Ele está nos desejando. Foi o Espírito de Deus que fez você vir aqui hoje. Ele que moveu você. Procure enxergar isso no mundo espiritual, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer que você usufrua das bênçãos. E que graças a Deus esse amor de Deus é tão perfeito, que nós, sendo a pessoa ruim que nós somos, Ele está ainda nos amando e desejando que a gente obtenha graça e vitória com Ele. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Sabe o que me faz lembrar? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembro de vezes que eu entrei em algumas residências, a pessoa até é parente, e eu estava evangelizando essa moça que era casada, já tinha 2 crianças pequenininhas, e quando eu estava falando de Jesus, ela disse assim: não preciso não. Ela tinha um irmão que tinha um problema com álcool, e dava muita tristeza também para a esposa, também era casado. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, eu sou boazinha, eu não dou problema para ninguém, eu não brigo com ninguém, eu dou oferta para os pobres que passam na minha porta, mas vai lá, prega para o meu irmão, que o meu irmão está precisando de Jesus. Eu não. E claro que educadamente eu me calei e segui a vida. E passado algum tempo, o esposo dela a deixou para morar do lado da casa dela com a vizinha. E destruiu completamente a família dela. Ela ficou destruída e ele também. Mas a mulher
adúltera que estava com ele se converteu e foi procurar Jesus. E não havia perdão no coração dessa mulher, porque ela não queria mais o marido de volta. Ele se casou com a vizinha, se batizou e anda na presença de Deus. Ela ficou muito revoltada com a felicidade do ex-marido e se transformou numa mulher de vida fácil e destruiu quase a vida dos filhos. Às vezes a gente acha que não precisa de Jesus, mas só Deus sabe o quanto nós somos miseráveis e precisamos o tempo todo dele. Então permita que o teu coração seja maleável nas mãos dele. Busque-o, deixe ele falar com você, porque hoje ele está falando. Eu não sei com quem, mas eu sei que ele está falando. E também, queridos, às vezes eu já ministrei também, assim, evangelizei pessoas que estavam precisando de alimento, mas não queriam se submeter a ter comunhão com Deus. Então falava assim para mim: ó, dá licença, não precisa falar dele não, porque eu tenho é que trabalhar, comida não vai cair do céu, eu não tenho tempo para ter comunhão com Jesus. E a pessoa ia seguindo a vida dela, tentando com o braço dela conquistar, e nunca conquistou. Então às vezes nós somos testemunhas de pessoas que estão destruídas e continuam destruídas, porque elas querem viver do jeito delas e não querem se submeter a esse amor que é tão perfeito e tão tremendo, que só pede de você uma obediência que não é sacrifício, é comunhão, é comer à mesa todo dia com Jesus, e sua vida vai sendo transformada. Ele nem se impõe, ele até espera você ir ficando limpo aos poucos, porque ele é bom demais. Por isso eu quero lembrar os irmãos em João 12:43, que você não seja como esses fariseus que endureceram o coração, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles estavam interessados mais em status, e Jesus sempre tem uma vida simples para oferecer. E João 3,19, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Jesus não desiste de ninguém. Então não resista ao chamado dele nessa noite. Ele viu você vindo, você veio para a luz, e ele quer que você continue andando com ele. Não é contrato com a igreja, não é contrato com os homens, é com ele. É uma amizade, uma comunhão, porque ele vai tocar em lugares, ele vai mudar situações que só mesmo ele pode, nem você e nem ninguém pode. Deus é Deus das coisas espirituais e das coisas naturais. Deus te cura no corpo e te cura na alma. A situação daquela mulher que eu contei foi porque ela quis dizer aos céus: não preciso da sua proteção. E aí ela ficou sujeita a todo tipo de ataque natural e espiritual. Não significa que porque ela não quis Jesus, Jesus se vingou dela. Não, ele ainda continua amando essa mulher, e eu continuo orando por ela, para que um dia o coração dela seja maleável. E nessa noite, por alguma razão, de vez em quando Deus passa e acha o nosso coração duro, endurecido, duvidando do que ele possa fazer. Mas ele te convida hoje para vir para a luz. Hebreus 3:7. Portanto, eu vou ler no meu, tá? E vocês acompanham lá. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então é o Espírito Santo que está chamando você para ter uma amizade com o Senhor Jesus. Ele vai clarear, ele vai revelar, ele vai tirar o peso. Eu me lembro de uma moça
que veio aqui, ela tinha, ela mesma que falou, ela tinha uns 12, não é tumor, aquele negócio que inflama, furúnculo. A mulher tinha 12 furúnculos aqui, ela não dormia, ela queimava em febre, ela não podia baixar o braço, e ela veio buscar a cura do Senhor, e ela foi tocada e foi curada. Ela veio e mostrou tudo sequinho, mas ela descobriu que aquilo era proveniente de uma macumbaria, e que as orações precisavam continuar. E ela disse: não quero mais, estou satisfeita. E não apareceu mais. É só um exemplo do que pode ocorrer no nosso dia a dia, e de que o Espírito Santo está dizendo para você: há algo de muito especial que Ele quer fazer na sua vida, mas quando Ele fizer, vai ficar tão bom. Vigia, para você não se afastar dele. Insista, persevere, permaneça, porque você ainda vai ver muita coisa boa. Como nós vimos o Senhor cuidar do coração da irmã Roseli, que estava aflito. Ela pediu e o Senhor preparou as coisas para ela. Deus tem coisas para preparar para você. Então reconheça seu pecado, mergulhe, não resista ao amor de Deus, que vai te iluminar e vai te dizer o que Ele quer mudar na sua vida. Não é o homem que vai apontar para você, é você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, vem e me limpa. Por que a porta está fechada? Por que eu estou enfermo? Por que eu não durmo? Por que eu sinto tanta raiva? Por que eu não tenho equilíbrio? Por que eu dou 3 passos para frente e 4 para trás? E aí Ele vai começar a mostrar para você e te limpar. E você vai limpar seu coração e vai pedir perdão. E você vai virar um canal de bênção para outras pessoas que ainda não experimentaram isso. Mude, deixe o Espírito de Deus mudar o seu caminho, invocando Ele. Porque quem não tem Jesus sofre. Quem tem Jesus sofre. Porque se eu perguntar aqui: oi, irmão, vocês não têm problema? Nós temos, e nós temos Jesus. Todo mundo tem problema, quem tem Jesus e quem não tem. Só que existe uma grande diferença. Nós temos problema, mas não estamos sozinhos, somos ajudados, somos orientados. Há alguém que segura na nossa mão. Quando estamos em desespero, nós sentimos fortemente que tem alguém ouvindo e mudando o decreto da nossa vida. Às vezes nós vimos a morte passar diante dos nossos olhos, mas ao gritar e clamar, Ele ajuda. Ele ampara, Ele cancela. Mas se Ele não cancelar a morte, ainda nós somos extremamente felizes. Porque quando nós atravessarmos para o lado de lá, tem alguém nos esperando para segurar na nossa mão. Então em todo o tempo, aleluia, somos um povo feliz, somos um povo forte. Porque carregamos no nosso coração vida e esperança. E Deus quer fazer alguma coisa para você que ainda tem dificuldade, que está resistindo, que está dizendo assim: não, eu até quero esse Jesus, mas só até aqui. Passou daqui, eu não quero que Ele mexa não. Não resista. Fale: Jesus, eu quero você na minha vida. Mexe em tudo, porque Ele é perfeito. Ele tem coisas para fazer na sua vida que talvez você não queira, mas Ele vai fazer. E quando Ele terminar, você vai falar: ainda bem que você pôs a mão, porque só você poderia fazer tão bem. O Senhor quer alcançar outras vidas. Eu sinto que você está aqui e não é em vão, porque tem gente precisando de você ser curado, ser tratado, para poder curar e tratar também. Deus tem ministérios aqui grandiosos. Deixa Ele entrar e agir no seu caminho. Leva Ele muito a sério. Amém? E para finalizar, Malaquias 3,18. Se você obedecer ao Senhor, você vai ver isso. Então voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu não sei se é antes, no 17, que fala: eles serão 16.
Olha só, irmãos. Então, aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos nesta noite. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Na minha Bíblia está escrito tesouros. Vocês são para Deus tesouros. E ninguém joga tesouro na valeta. Ninguém joga tesouro no lixo. Ninguém joga o tesouro numa gaveta e esquece. E deixa o bichinho enferrujar. Tesouro a gente vive olhando, dando brilho, contando valor, né? Como é que está a bolsa de valores e o seu tesourinho guardado? Porque ele é importante. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você que se você temer, você vai ver a diferença de quem teme e quem não teme. Como é que anda na terra. Você vai ver o resultado de ser obediente. E você vai se sentir assim, como um tesouro. Ele vai poupar você de ser destruído. Você vai ver temporais. Você vai sobreviver. Você vai andar na crista da onda com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Rei para mim e para você nessa. Deus tão bendito e poderoso, Deus tão tremendo e fiel. Você vai conseguir vencer. Vamos adorar ao Senhor e eu volto para fazer a oração final.
Espírito, eu quero finalizar a oração. Fica ligado para que o Senhor acha, derrame sobre a sua fronte a graça e a força da palavra. Amém? Soberano Deus, nessa noite, o Senhor coloca os nossos corações e nos deslembrar que o Senhor não veio para quem se sente curado. O Senhor não veio para quem se sente independente. O Senhor não veio para quem se acha, mas o Senhor veio para os pequeninos que estão sendo moídos, que estão feridos, que estão precisando de graça. E nós aqui, Senhor, declaramos no início do culto que tu és um Deus poderoso e que nós queremos que o Senhor enche este lugar da tua presença, que o Senhor venha com poder sobre cada coração, que o Senhor despedace toda a escuridade, toda a afronta, que o Senhor tire toda a dor. Espírito da verdade, passa aqui, Senhor, nessa noite e aquece e quebra o espírito da loucura, quebra o espírito do vício. Oh, soberano, tem gente aqui que está representando pessoas que não estão, que precisa da cura, porque, Senhor, quando um adoece, a família toda fica doente. Vem e socorre em cada lar aqui que está representado e despedaça a força do mal da escuridade. Tem pessoas aqui que nem sabem que está errando, que acham que está tudo certo, mas está, Senhor, aprisionado. Corta esse mal, Espírito da verdade, esclarece a estrada desse povo. Entra, ponte, abraço e calabaiaxéria. Traz esse povo, Senhor, profeta, que tem na boca a espada, que tem na boca, Senhor, a graça e a força de alegrar e mudar a história de quem nos ouve. E o Senhor veio nessa noite para curar cada um de nós que se sente dependente de Ti, que quer uma dose maior do Senhor na vida, no coração. Aquece, Espírito da verdade, e toma conta de cada um dos meus irmãos. Entra, Senhor, não somente no coração, mas entra na família, entra na residência. Senhor, tem escuridade, que ela está escondida, ambientes, terra, fogo, ai, Santo de Israel, o Senhor pode ir até o poço mais fundo, o Senhor pode ir no abismo e retirar o nome de pessoas aqui. Ei, da Paraia Súria, o Senhor é um Deus que se levanta para a guerra em favor daqueles que estão invocando o teu nome nesta noite. Senhor, arruma até os nossos pensamentos, às vezes ficam bagunçados. Espírito de Deus, nós dependemos de Ti, da pessoa do Senhor Jesus. Vem e cura a nossa estrada, a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa vida, Senhor, espiritual, financeira, emocional, sentimental. Toque em todas as áreas. O Senhor tem um evangelho integral, que, Senhor, trata o homem por inteiro, por dentro e por fora. Derruba os nossos inimigos. Espírito da verdade, tira as armadilhas que estão tão ocultas, que nós não percebemos. E vem e toca. Espírito de glória, que os teus filhos saiam daqui hoje abençoados, Senhor, porque eles estão levando a tua presença na vida deles, eterno e fiel. Que o Senhor venha em cada coração, no nome de Jesus. Eu queria dizer, antes de encerrar, que se alguém sente, tem que ser muito espontâneo, que precisa se reconciliar com o Senhor, sentir que, aconteceu algumas coisas na minha vida, eu estou desligado. Eu estarei aqui no final do culto para ligar você no mundo espiritual com o Senhor, amém? E quem está abençoado já pode acenar e vai na paz do Senhor, em nome de Jesus, que está em eu vou passar rápido.